Eu convido aos amados irmãos, à igreja, para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam homens que ele fugiu da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreviveu esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Mas não puderam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos para que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e estivesse chorando 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, irmãos? Vamos orar pedindo a Deus orientação para este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão por mais esse momento de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua voz e a pregação desta palavra, Pai. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, venha nos conduzir para este momento, através do Espírito Santo,
dando sabedoria e conhecimento, Pai, para que a Tua verdade seja proferida e que haja nesse momento aqui crescimento espiritual para todos nós, para a nossa edificação e a edificação da igreja e para todos que vão ouvir essa mensagem pelas mídias sociais. Fica conosco, Pai, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto, tratar do seguinte tema: e se Deus não desse uma segunda chance? O livro é sobre a soberania de Deus. Sobre todas as coisas, Deus tem domínio e misericórdia por todos. Qualquer pessoa que acredita nos registros da vida de Jesus, rejeitam as alegorias da história de Jonas, ao descobrir que Jesus tratou o caso como verdadeiro. Jesus, em algumas situações, Jesus falou deste momento de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias, 3 noites, no ventre da baleia, também eu passarei no coração da terra. Então aqui Jesus está dizendo uma verdade absoluta, né? E não alegórica. Mateus relata o ensinamento de Jesus sobre a importância do sinal de Jonas. E aqui tem um texto na Bíblia de Mateus 12, 38, 41 que diz: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Jesus, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A história de um peixe que engoliu um homem e uma cidade inteira se converte não é ficção, pois Deus que fez tudo, ou seja, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. O Deus é o Deus das causas impossíveis. Se Deus criou todo o universo, por que Deus não podia fazer com que um peixe grande ficasse com o Jonas 3 dias e 3 noites? Claro que era impossível. Mas esse livro trata principalmente da cidade de Nínive. Mas o pano de fundo envolve a situação política de Israel. Durante o reinado de Jeroboão II, Israel prosperava economicamente e gozava de um período de domínio sobre os territórios ao seu redor. Era um período de crescimento de Israel. O povo se achava seguro, mas também sabia da crescente ameaça apresentada pelo Império Assírio, que era o império dominante, estava crescendo, e havia, de certa forma, um receio sobre aquela nação vizinha. O perigo de ataque pelos assírios era ainda maior do que Israel pensava, pois Deus estava se preparando para usar esse império para castigar o povo rebelde. Porque o reino de Israel, dos 20 reis, nenhum fez altar para Deus. Mas, da perspectiva de um patriota israelita, não seria melhor do que o enfraquecimento do povo da Síria. Quando Deus mandou Jonas a Nínive para avisar sobre o castigo iminente dessa cidade, o profeta se rebelou. Porque Jonas foi o único profeta lá de Israel a pregar em outra nação. Os demais profetas pregaram na nação de Israel. E os profetas funcionavam como placa de advertência para falar daquilo que ia acontecer. Mas o fato é que Jonas, como um grande patriota, ele como profeta sabia dos perigos que aquela nação representava para o reino de Israel. E
Então, Jonas, ele não quis que os ninivitas se arrependessem, porque ele tinha raiva daqueles inimigos. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde, era um perigo. E se Deus destruísse aquela cidade dos assírios, Israel ficava mais seguro, porque era um povo cruel, violento e sanguinário. Então, esse era o pensamento de Jonas, por ser um patriota, e ele vislumbrava aquele perigo. Então, ele via ali aquela nação que Deus fizesse como fez com Sodoma e Gomorra. Essa era a ideia de Jonas. Mas Jonas tentou sair da presença de Deus, do Deus soberano, criador do universo. Mas ele não conseguiu, Deus impediu a fuga do profeta. E ele acabou obedecendo e pregando a Nínive. E a mensagem de Jonas foi recebida pelo povo, e todos os habitantes de Nínive se arrependeram. Quando Deus viu arrependimento e pomposidade, Jonas ficou bravo, porque não era isso que Jonas queria. Jonas queria que Deus destruísse aquela nação, porque ela representava perigo ao reino de Israel. Mas o fato é que pregou a verdade, que causou o efeito que Deus queria. Mas o próprio profeta Jonas não queria a conversão daquele povo. Mas Deus se preocupa com todos, com os gentios, do mesmo modo que se preocupava com Israel, seu povo escolhido. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus provavelmente ia fazer com Nínive o que fez com Sodoma e Gomorra, se não houvesse arrependimento. Mas pregar uma mensagem de arrependimento a eles seria ajudar um inimigo de Israel. Essa era a visão de Jonas. Mas os esforços de Jonas para frustrar os planos de Deus são totalmente inúteis. E Deus dá uma segunda oportunidade ao profeta, que ele não deu como fez com Moisés. E a pergunta que nós fazemos é que se Deus dará uma segunda oportunidade, se uma segunda chance a cada um de nós. A campanha evangélica de maior resultado em toda a história foi a de Jonas quando pregou. Jonas não ficou alegre com a conversão dos ninivitas. Ele não ficou alegre, porque tudo o que ele queria é que eles não se arrependessem e que Deus destruísse a cidade de Nínive, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Mas o texto diz aqui que Jonas não queria obedecer a Deus e tentou fugir, mas uma tempestade ameaçou e afundou o navio onde ele estava. Ou seja, o texto diz que, em vez dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ou seja, em vez dele ir para Nínive, ele vai para a Espanha, 3.000 quilômetros, ao contrário. Mas o fato é que ali naquele momento houve uma grande tempestade, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e estava o navio a ponto de se despedaçar. E os marinheiros ficaram cheios de medo e orando aos seus deuses, lançando ao mar as cargas para aliviar, para tentar sair daquela situação, aquele desespero. Mas eles chegam ao fundo do porão do navio e vê Jonas deitado. Eles fazem algum questionamento a Jonas: o que é que passa contigo? Jonas lá dormindo, com sono profundo. Levanta-te e invoca o teu Deus, porque não sabia qual era o Deus de Jonas. E o fato é que eles disseram, e Jonas não mentiu, disseram: declara agora por causa de quem sobreveio este mal, qual a ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e qual é o teu povo? E ele disse, ele falou a verdade. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ou seja, eu amo a um Deus verdadeiro, eu creio em um Deus verdadeiro. Mas aqui você vai ver que esse profeta de Deus, ele foi exortado por gentios. Esse homem perdeu a sua identidade. Imagina um profeta de Deus ser exortado
por gentios, ele perdeu a sua identidade. Então aqueles homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isso que fizeste? E o que faremos para o mar acalmar? E Jonas foi muito claro: me jogue no mar que o mar vai se acalmar. O mar vai se acalmar. Mas eles ficaram com medo de lançar aquele homem no mar, porque aquele homem era um profeta de Deus. Eles ficaram receosos. Mas eles, remando com muito esforço, clamaram ao Senhor. Agora aqueles homens já começam a ver que aquilo que estava acontecendo era o poder de um Deus soberano. Era o Deus de Jonas. Eles já falam agora de clamar ao Senhor, o Deus de Jonas. No versículo 14. Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Ou seja, eles estavam com medo de jogar Jonas e perecer, porque estava jogando aquele homem que se via o Deus vivo. Mas já estava agora clamando ao Deus de Jonas. Isso é que é interessante. Que não faça cair sobre nós o sangue, quanto a nós inocente, porque o Senhor fizeste como te aprove. Eles foram jogar Jonas no mar, e naquele momento cessou a fúria do mar, e é naquele momento que eles jogam Jonas no mar, um grande peixe engole, um animal marinho, engole Jonas. E a tempestade cessou, mas Jonas não morreu no mar. Por que Jonas não morre no mar? Porque Deus tinha dito a Jonas que ele ia pregar em Nínive. E os planos de Deus jamais serão frustrados. Quando Deus determina uma coisa, vai acontecer, irmãos. Ninguém foge do plano de Deus, é isso que aconteceu. Parece que a notícia desse acontecimento, essa tempestade, desse sacrifício do profeta, chegou em nível, antes que Jonas chegasse lá. E o profeta Jonas, arrependido, depois de tentar fugir a presença do Senhor, clamou a Deus dentro do ventre da baleia, desse grande peixe. E este mandou que a criatura do mar vomitasse o homem na terra. Mas o fato é que Jonas, no capítulo 2, ele faz uma oração, muito especial. Ele diz: Senhor, meu Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Uma oração de arrependimento. E é interessante, irmãos, que quando nós temos um arrependimento sincero, Deus nos escuta. Lembra o que Davi fez? Davi fez uma coisa muito grave. Davi cometeu um crime, um adultério. E quando o profeta Natan chega para Davi e diz: você é a pessoa que fez isso? Aquela historinha que ele conta, ele faz aquele Salmo 51 de arrependimento. E assim fez aqui Jonas. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Me lançaste no mais profundo do coração dos mares. Ele estava lá no fundo do mar, naquele grande peixe. E ele vai dizer agora: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subi a ti a minha oração no teu tempo. E aí ele vai, e a oração termina dizendo: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Depois dessa oração de Jonas, arrependido, aí Deus fala ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Mas o fato é que Deus deu uma segunda chance a Jonas, porque Jonas agora vai para Nínive para pregar. E ele foi encarregado de pregar a mensagem que Deus lhe daria, enfatizando a importância da palavra do Senhor. A respeito pela profeta de Deus pela palavra de Deus começou com o profeta que foi obediente nessa segunda chamada. Jonas foi a grande cidade de Nínive com uma população de 70 milhares de pessoas. Mas a mensagem que Jonas pregou foi a mais simples da história. Foi o sermão mais curto que nós temos notícia. Porque dizia: até 40 dias Nínive será subvertidas. Vamos ver isso no capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e
e pregava e dizia: ainda 40 dias, e nisso será subvertida. Então é a pregação mais curta da história e a mais eficaz, porque Deus estava levantando ali Jonas para pregar, mas Deus sabia que aquela nação iria depois subjugar a nação de Israel, mas Deus estava preparando um castigo final para Nínive. Mas aconteceu alguma coisa surpreendente. Os ninivitas acreditaram na mensagem de Jonas, né? Creram no Deus verdadeiro e se arrependeram. Sua tristeza por terem pecado contra Deus se manifestou nos costumes que acompanhavam a sua angústia e a sua cultura. Então, quando começou a pregar, o povo aceitou a sua mensagem e a cidade pagã se arrependeu. E aí eles começaram a jejuar, vestir pano de saco, depois de um dia da pregação de Jonas. E a notícia se espalhou pela cidade e chegou aos ouvidos do próprio rei, que também se arrependeu e mandou que todos os cidadãos abandonassem a sua maldade. E o pano de saco significa sinal de tristeza e lamentação, evidência de humildade, demonstração de arrependimento. Mas quando aquela cidade se arrepende, todos se arrependem e se convertem, Jonas ficou descontente, porque era uma cidade com uma população grande. Mas o registro bíblico não fala de Jonas ter recomendado arrependimento, nem sugerido a possibilidade de clemência divina. Mas o rei revelou sua esperança. Quem sabe voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furo da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas 3,9, ele fala isso. Quem sabe se Deus não se arrependerá. Mas o fato, irmãos, é que a lição do Senhor, ela fica sem resposta à pergunta de Deus. Então, tudo que Jonas queria era, na realidade, que Deus destruísse aquela cidade. Porque Jonas sabia do perigo iminente que aquela nação representava para o rei de Israel. E ele, como grande patriota, como profeta, ele não queria que isso acontecesse. Mas esse texto ele fala que Deus deu uma segunda chance a Jonas. E aí nós perguntamos, e se Deus não der uma segunda chance a nós? Nós pregamos a palavra de Deus, muitos escutam essa palavra, mas as pessoas escutam e dizem: não estou preparado, eu vou gozar a vida, quando eu envelhecer, eu vou ter essa comunhão com Deus. Outros não creem na palavra, outros entendem que quando morre tudo acaba, há o aniquilamento, morreu, acabou. Então nós temos uma série de colocações. Outros acham que quando você morre, você tem uma chance de ser purgado no purgatório. Outros acham que não tem céu e não tem inferno. Outros têm dúvida para onde vamos quando morremos. Então nós temos uma série de informações que deixa com que muitas pessoas não vivenciem a palavra. E será que eles têm a oportunidade de ter uma segunda chance? A palavra de Deus diz que assim que morremos, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Aí diz que após a morte só levamos a nossa alma. Ou vamos desfrutar no lugar de gozo, no paraíso, no altar de Deus, ou vai haver sofrimento eterno. E a vida é como um sopro. A qualquer momento podemos partir desta vida. Quem garante que a pessoa está viva hoje, amanhã, ou daqui a alguns instantes vai estar viva e daqui a pouco não vai morrer? E a pergunta é: está preparado para esse encontro com Deus? Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está pregando o evangelho da graça, para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa escute a palavra, que o Espírito Santo venha convencer do pecado, para que você mude a sua vida, que haja novidade de vida, que você se arrependa,
Você coloca a fé em Jesus, é o único caminho da salvação. E quando você não escuta, será que você vai ter uma segunda chance? Como Jonas teve? Mas eu quero dizer que os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus planejou a pregação em Nínive e ela foi realizada. Por quê? Porque Deus mandou um grande peixe, colocou, Jonas preservou, jogou próximo lá da localidade. E Jonas foi pregar aquela palavra que Deus tinha programado. A presença de Deus em Jonas serviu para provar duas coisas que contribuem para o arrependimento do povo. Deus é poderoso e capaz de cumprir seus planos e destruir a cidade. E Deus é misericordioso. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus não faz aquilo que nós merecemos, que é a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e duram para sempre. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos pela sua justiça. Mas viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha feito, não faria e não fez. O Senhor poupou a vida de Jonas e também poupou a cidade de Nínive. Porque ele podia não ter poupado Jonas. Vocês lembram de Moisés? Fez tudo. Levou o povo até a entrada de Canaã, da terra prometida. Mas, num determinado momento, ele deu glória a ele mesmo. E esse pequeno detalhe fez com que Deus o castigasse e ele não entrou na terra prometida. Então, Jonas cometeu uma desobediência a Deus. Mas Deus deu essa segunda chance. Nínive recebeu o privilégio de conhecer o único Deus verdadeiro, ou seja, uma cidade que tinha deuses pagãos, vários deuses, tiveram agora a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, o único Deus, Criador de todas as coisas. Que ao ouvir a pregação de Jonas na cidade, essa cidade gentia, pagã, se arrependeu. E Deus graciosamente suspendeu o julgamento. E aí duas coisas centrais que nós vamos encontrar nesse texto. É o caráter messiânico e a conversão dos gentios. Mas o fato é que esse povo, essa nação, né, dos assírios na cidade de Nínive, 100 anos depois, o profeta Naum, ele prega, né, sobre a destruição do império, sobre o reino de Israel. 100 anos depois, eu havia esquecido aquele reavivamento e voltado aos velhos hábitos, que era uma nação perversa, violenta, tinha idolatria e arrogância, então eles esquecem. E depois de 100 anos eles vão e atacam Israel. Como Jonas previa, mas Deus, ele tem seus planos perfeitos. E aí aquela nação, ela leva o reino de Judá para o cativeiro, 100 anos depois, profetizada pelo profeta Naum. Como diz lá em Lucas, aquele que muito foi dado, muito será exigido. Mas aquela cidade, Nínive, era uma fortaleza. Se tornou a nação a cidade mais poderosa da terra. Porque era uma cidade fortificada, não tinha como você entrar naquela fortaleza. Porque tinha muros de mais de 30 metros de altura, uma coisa gigantesca, cercado por um fosso de 45 metros, uma largura de 12 metros, onde passava carruagem. Então era intransponível ao ponto de vista humano. Aquele povo, ele levou o povo judeu de Israel cativo para a Síria, mas Deus preparou uma outra nação para se julgar aquele povo. E essa cidade ficava nas margens do rio Tigre. E aí vem uma grande inundação. E parte do muro da cidade de Nínive é abalada e a cidade abre uma fissura. E na época os babilônicos, que também eram cruéis, né, eles vieram invadir a cidade através dessa brecha que o rio causou no muro, saqueando a cidade
ateando o fogo. Depois, no futuro, essa cidade, esses babilônicos, vieram também. Deus prepara esses babilônicos para depois levar o povo cativo, o povo de Judá. Mas o fato, irmão, é que desejamos ser obedientes a primeira vez, sem precisar de uma segunda chance. Nós temos que ter esse cuidado de buscar Deus no amor e não na dor. Buscar Deus no amor e não na dor. É um privilégio nosso, quando nós temos esse encontro com Deus no amor e não na dor. E não precisar de uma segunda chance, porque muitas vezes você escuta a palavra, você não aceita essa palavra, e a vida como é um sopro, você morre sem Cristo. Você não teve uma segunda chance. E se morrer sem Cristo, nós sabemos para onde é que ela vai. Quando morremos sem Cristo, a pessoa só leva a sua alma, e essa alma vai entrar em sofrimento eterno. A boa notícia é que esse mesmo Deus oferece misericórdia para todos nós. Ele nos orienta a crer em Jesus. Eu quero concluir dizendo que nos arrepender dos nossos pecados, sermos regenerados para receber o perdão de Deus nas nossas ofensas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e reconhecemos que somos pecadores, quando nós nos arrependemos daquilo que fizemos contra Deus, verdadeiramente, e quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, é nesse momento que o Espírito Santo produz novo nascimento. Nós somos justificados, nos tornamos filhos de Deus. E ali nós recebemos o perdão de Deus pelas nossas ofensas, e nós tornamos justos diante de Deus. E passamos a fazer parte da família de Deus. Deus continua sendo paciente conosco, pois não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Mas Jesus veio e muitos rejeitaram Jesus. Jesus veio para os seus e eles não rejeitaram. Então existe vários de ira e vários de misericórdia. Aqueles que receberem a mensagem salvífica da salvação, aqueles que receberam o Espírito de Deus, que foram regenerados, perseveraram até o fim. Esses são vários de misericórdia. Que antes da fundação do mundo, Deus já sabia, pela sua presciência, onisciência, e já colocou o nome no livro da vida. Mas aqueles que rejeitam Jesus, a mensagem salvífica de Jesus, esses são os vários de ira destinados para a condenação eterna. Mas, quando você vê o texto aqui, e o fato é que Deus ali, Jonas ele não aceita o que Deus fez, ele fica aborrecido com Deus. E ele fica em um determinado momento ali, esperando ver o que Deus ia fazer. E ele diz assim: teste o Senhor que me tire a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Ele fica tão chateado com Deus que ele diz: olha, eu prefiro morrer do que viver. Ele fica descontente com Deus. E ali ele fica naquele sol muito quente, ele encontra ali uma ramada, e ali debaixo da sombra. Mas o Senhor fez nascer uma planta que subiu para cima de Jonas para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar daquele desconforto. Mas Jonas se alegrou com aquilo, com aquela sombra que ele estava ali naquele sol ardente. Mas Jonas não se alegrou por Deus ter livrado daquela cidade, e todos se arrependeram. Mas no dia seguinte, Deus mandou um verme e a planta foi ferida e secou. E o sol nascendo, Deus mandou um vento calmoso, um vento quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, e de maneira que Deus falecia, ele pediu mais uma vez a morte. Melhor é morrer do que viver. Ou seja, mais uma vez Jonas reclama de Deus, porque Deus não destruiu aquela cidade. Mas então Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta?
E responder: é razoável a minha ira até a morte? E aí tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho. Essa planta foi eu que criei para ti, não custou nenhum trabalho teu. A qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Agora eu não hei de ter compaixão de uma grande cidade, de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas? Jonas, eu hei de ter compaixão de uma cidade que se arrependeram, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus pergunta a Jonas, e o livro termina em aberto, e a pergunta feita a Jonas também endereçada a cada um de nós: será que nós estamos se importando com o nosso próximo? Será que nós não estamos se importando com coisas superficiais, esquecendo o principal, que é levar a mensagem salvífica de Jesus para muitos, para que haja salvação e vida eterna? Essa é a mensagem desse livro de Jonas. E nós façamos uma reflexão sobre esse texto bíblico. Nós possamos entender que nós temos que pregar a palavra de Deus, porque muitos entendem que Deus vai dar sempre uma segunda chance. Estão sempre postergando esse encontro com Deus. Mas a vida é um sopro, a qualquer momento podemos partir. E aí eu volto aqui para o nosso tema. E se Deus não desse uma segunda chance? Se você morrer sem Cristo, se você morrer sem aquilo que está sendo oferecido, que é a palavra de Deus, o Evangelho da Graça, se você não abrir as portas do coração para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora, que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo, para que haja salvação eterna. E se você morre sem Cristo, você terá uma grande surpresa, porque o que espera é o lago de fogo, a segunda morte. Que possamos buscar a Deus enquanto há tempo, porque Deus pode não dar uma segunda chance. Que Deus nos abençoe sempre. Eu convido aos amados irmãos a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, a nossa gratidão por esta palavra esclarecedora, Pai, onde o Senhor mostra a sua soberania, o Senhor mostra que aquilo que o Senhor planejou jamais será frustrado. Ele vai acontecer, meu Pai. Que possamos ter a consciência, Pai, de obedecer a Deus de primeira, Pai. Não postergar esse encontro com Deus. Quando tivermos a oportunidade, que ela seja assegurada, assim como o Senhor fez, como Zaqueu, aquele homem pecador, mas ele sentiu a presença de Deus. E ele abandonou tudo para seguir ao Senhor. A nossa oração, Pai, é aqueles que não te conhecem, que venham te conhecer como essa cidade de Nínive, mas permaneça na fé, Pai. Essa cidade depois ela caiu e foi destruída. Mas que aqueles que foram alcançados pela tua graça permaneçam firmes para um dia ter esse encontro com Jesus. Ou seja, a nossa vitória é um dia estar com Cristo por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.